Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui as escalações, né, para Flamengo e Vasco. Temos informações importantes. Alexandre, como vocês estão vendo aí, pai fora da partida. Temos informações importantes para o Botafogo da Paraíba. O bicho pegou lá, vocês vão saber já o motivo. E também temos novidades sobre o Mengão. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o nosso trabalho. Sem delongas, né, créditos e direitos autorais, Esporte e Seleção, Sport TV, tá bom? Vamos acompanhar aqui toda a informação do Flamengo e ao final a gente passa tudo para vocês. Vamos pro vídeo. No Maracanã, no qual também há uma superioridade muito clara estabelecida nos últimos jogos. No caso, os últimos 32 jogos, com 19 vitórias do Flamengo, 11 empates e 2 vitórias. Toda a diferença econômica que há nesse momento entre os dois clubes, ela tem se traduzido numa superioridade gigante do Flamengo no confronto. E no Campeonato Brasileiro, quando a gente olha as duas campanhas, ela está presente também. O Vasco só conseguiu vencer seus jogos em São Januário, né? E o Flamengo está começando a jogar um futebol que é o futebol que a gente imagina que pode levar o Flamengo a mais um título brasileiro. Então, é uma missão árdua também para o Vasco amanhã no Maracanã, hein, seu Ramon? É difícil. A gente falou no Grenal agora na questão do Grêmio, né? Fator novo. Eu acho que o Vasco precisa de um fator novo na questão de competitividade. Lembrando agora o histórico recente das semifinais do Carioca. O Vasco compete, primeiro jogo no Newton Santos. Tem uma oportunidade até de abrir o placar com o Ryan, né? Se eu não me engano, acho que não foi o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, que tira a bola em cima da linha no rebote dessa jogada. E o Vasco competindo muito bem. Segundo tempo o Flamengo foi melhor e no segundo jogo o Flamengo também foi melhor. Assim, questão de momento, né? 3 vitórias e um empate. O empate é com o Inter no Maracanã jogando bem. Então até aqui o campeonato do Flamengo é super bom. O do Vasco, insisto, ele conseguiu vitórias em São Januário. Quando ele saiu, ele foi um desastre. Aí teve a questão de poupar outros jogadores também, né? Exato. Time reserva. Abriu mão dessa partida, na minha opinião. E jogou muito mal contra o Ceará, terça-feira. Cara, quanto ao esporte até, o Rizek, eu não vou nem entrar no mérito se foi falta ou não do Verratti, enfim. O esporte, ele conseguia dominar e tirar a saída de bola do Vasco, né? A pressão na saída de bola que o esporte fazia sobre o Vasco causou muita dificuldade para o Vasco. O Vasco termina vencendo o primeiro tempo por 2-0, mas assim, ao contrário, o Vasco não conseguia pressionar o esporte. E trazendo para o jogo de amanhã, se o Vasco der essa liberdade para o Flamengo, com Danilo, Léo Pereira ou o Léo Ortiz, não sei quem vai jogar do trio na zaga, mas o Pulgar de ter essa liberdade, de conseguir sair tão facilmente pelo centro do campo com a bola dominada, o Vasco vai ter seríssimos problemas. E se pressionar, atrasado, descoordenado, como pressionou quando tentou pressionar, vai receber essa bola nas costas e vai também ter muito problema defensivamente. Eu acho que o Vasco tem que competir, entender o momento do Flamengo, principalmente o jogo que fez contra o Juventude, e jogar de uma forma mais conservadora, para explorar alguns possíveis erros de posicionamento que o Flamengo possa vir a ter, alguns erros de passe, entender o jogo, usar muito o Verratti numa questão de disputa de bola aérea entre os dois zagueiros. O Vasco vai ter que fazer uma partida muito inteligente amanhã, o Rizek. Esses números aí são impressionantes, né? Não dá para normalizar mesmo. Todo mundo sabe que, né, nos últimos anos o Flamengo está muito melhor, inclusive financeiramente, do que o Vasco. Mas mesmo assim, né, um Vasco e Flamengo, você pegar 32 jogos, 2 vitórias e perder 19, cara. Trago mais números para você. É uma o sequência Vasco muito, assim, não vence esse pesada. clássico há 10 jogos. A última vitória foi em março de 23, foi 1-0 com o gol do Pumita Rodrigues. Fora da área, se não me engano. Isso, uma pancada. Então, assim, é um retrospecto, cara. Tá se vendo no campo o que a gente vê do que são os dois clubes, a gestão, a administração dos dois clubes levaram a esse momento, né? Não estou aqui falando do Pedrinho especificamente. O que as administrações do Vasco levaram o Vasco a ser o que é hoje. Sim. E o que as administrações do Flamengo levaram o Flamengo a ser o que é hoje. Tudo isso está traduzido no campo. E cabe agora ao Pedrinho, nosso amigo aqui, força guerreiro, se virar com o que tem, né, cara? Porque ele recebeu essa herança e não será tão cedo que o Vasco vai ter condições de competir financeiramente com o Flamengo. A não ser que seja comprado amanhã por um bilionário, nada indica que tão cedo o Vasco vai acabar com essa diferença. Mas eu também não acredito, Rizek, que mesmo se for comprado por um bilionário amanhã,
que daqui a 6 meses o Vasco vai estar no mesmo nível técnico que o Flamengo. Por que eu digo chegou a ser isso? comprado por um, né? E não deu certo, né? Verdade. Inclusive, Assim... Falastrão chegou a dizer que nunca mais, lembra dessa famosa frase? Nunca mais o Vasco vai ficar abaixo financeiramente do que o Flamengo, né? O cara ainda fez isso. É porque o Botafogo rapidamente conseguiu se organizar. Tem esse exemplo. Não é a regra, né? Não é a receita. O Botafogo rapidamente comprado, ele já foi competitivo. O Flamengo está colhendo frutos de 19 para cá do que fez o Bandeira em 13. Eu estava nessa transição Patrícia Amorim e Eduardo Bandeira. Então, assim, o Flamengo colheu frutos, plantou, se ajustou financeiramente, passou por um processo e foi colher em 19. Então, foram ali 6 anos por esse processo, né? De uma reformulação, reestruturação. O que eu vejo e sei do trabalho do Pedrinho. Ele está tentando fazer. Só que, assim, ele precisa do mais importante, né? De dinheiro. O Vasco não tem saúde financeira para começar essa reestruturação. Então, assim, eu acho que o Vasco precisa dessa venda, essa venda tem que ser feita para que o Vasco comece esse processo de reestruturação e no futuro próximo, que eu digo de 5 anos, 4 anos, ou igual o Botafogo, em 2 anos, consiga colher frutos. Mas precisa começar esse processo dessa reestruturação o mais rápido possível. Vamos fazer um baú, vamos fechar esse bloco com uma lembrança deliciosa de um Vasco e Flamengo no Maracanã, com 2 timaços em campo. O Vasco do Roberto, em 84, o Flamengo com Bebeto e Zagallo, e o empate por 1-1, quando eles tinham 2 máquinas em campo no Maracanã, abarrotado de gente. O baú da seleção viaja até o Campeonato Carioca de 1984. Vasco e Flamengo, um jogo quente de muita emoção no Maracanã. Foi pênalti ou não foi pênalti? Gol legal ou gol ilegal? Tudo isso vai animar o papo dos torcedores durante esta semana e vale a pena conferir. Eu sou um profissional correto. Eu busco um objetivo que são as vitórias. Agora, não admito que as pessoas me roubem, entendeu? Acho que prejudicaram o Vasco, roubaram o Vasco. Teve o pênalti, ele viu, foi pênalti, entendeu? Deixou de marcar. O pênalti do Oliveira? Não, em mim. Ah, em você? O lateral direito fez pênalti. O próprio cara falou que fez pênalti. Entendeu? Ele falou pra você então, que foi pênalti? Então o que acontece? Faltam 6 minutos, Vasco e Flamengo, os caras não dão. Mas, ao contrário, contra o Vasco não. Então, acho que são 2 forças. O Vasco não tem nada a ver com o Flamengo em termos de clube. A diretoria do Vasco tem que tomar uma atitude contra esse árbitro, porque o que ele fez nessa partida não existe parte alguma. Eu não quero chamar o Reit de desonesto, mas que a arbitragem foi tremendamente prejudicial. O Vasco foi. E o Vasco representará ao colégio de árbitros contra essa atuação desse trio de arbitragem hoje. A bola, quando foi lançada para o Bebeto na direita, estava uns 2 a 3 metros na frente. E o Bandeira não deu nada, ele continuou a jogar. A nossa equipe, nosso defesa não tinha como chegar, já que ele estava bastante adiantado. Tentamos chegar no título, ele foi muito feliz. Acertou uma bola de sem pulo difícil, conseguiu fazer o gol. O Vasco perdeu algumas oportunidades pelo fato de não ter marcado alguns lances que aconteceu. 2 pênaltis, claro, eu acho que um porquê não marcou. O Vasco ainda está no páreo. Desculpa interromper aí, mas eu tô sentindo um pouco de manipulação. Me perdoe a expressão, mas parece que estão colocando, né, esse vídeo aí de Vasco e Flamengo com alguma intenção. Não tem cabimento, né? O que a gente tá vendo aqui é questão de arbitragem e tudo mais, porque pegar um lance desse, pegar um jogo que aconteceu em 1984, é estranho, entendeu? Dá a sensação que estão induzindo alguma coisa, tá certo? Vocês colocam nos comentários a opinião de vocês, mas essa sensação que a gente tá assistindo com esse vídeo agora é que estão tentando, né, induzir alguma coisa. Lembrando que quem vai apitar esse jogo entre Flamengo e Vasco é o seu Klaus, tá bom? Que já se envolveu em várias polêmicas em relação ao jogo do Flamengo. Mas vamos continuar aqui, no final a gente tira nossas conclusões. Você acha? Acredito que sim. O Bangu perdeu 2 pontos. O Bangu joga com o Flamengo, o Fluminense joga com o Vasco. Eu acho que só depende dos 2 clubes, do Flamengo e do Vasco, batalhar para conseguir a vitória. O Vasco, na realidade, sofreu prejuízos seríssimos que podem até afastá-lo da luta pelo título. Um resultado inteiramente injusto, um empate com sabor de derrota. E que, se a continuar dessa maneira, realmente todo o nosso trabalho semanal, o trabalho anual, vai por água abaixo. Ninguém tira o mérito do teu golaço, mas no Vasco todo mundo reclama impedimento do Bebeto. O que você tem a dizer sobre isso? Raul, o que eu tenho que dizer é chutar a bola pro gol, pô. A bola veio rolando pra mim, a feição. Depois de uma bela jogada do Bebeto, eu chutei, ela pegou bem, sem chance pro goleiro, é o que eu tenho pra declarar. Tá todo mundo contra o juiz. Você tem alguma coisa a dizer? Não, tem nada a dizer. Contra o juiz, nada? Em absoluto. Te satisfez o juiz? Não falo sobre a arbitragem. Eu fiquei muito nervoso com o nosso grande árbitro. Zé Roberto Wright? Pô, grande árbitro. Um gatunozinho.
Entrevistas feitas no vestiário, era assim, a gente entrava no vestiário, o jogador tomando banho na banheira, na massagem, e um futebol sem VAR. Com VAR, esses pênaltis aí não tinha como passar, como passar batido não, hein? No Roberto, eu não consegui enxergar ali, eu não sei que era o número 6 do Flamengo que tava tapando, mas o segundo pênalti ali... Cara, meu Deus do céu. Quase torci o tornozelo aqui, só de ver. De ver meu tornozelo cantou aqui. Eu achei os dois bem pênalti, cara, mas realmente do Roberto... É difícil. Numa escala de 0 a 10, daria 7, o outro é 11. 11, né? Que isso, gente. Que isso. Futebol sem VAR, amigo. Gatuno, achei muito bom. Sabe que é Gatuno. Aula de sinceridade essas entrevistas aí. Sim. Teremos VAR amanhã. Fala, pessoal. Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações. É isso, galera. Assim como eu falei, né? É estranho colocar esse vídeo aí, mas eu não vou entrar em polêmica aqui. Vocês já perceberam o que eu quero dizer, tá? Não dá pra sentir pelo vídeo que colocaram. Bom, em relação aqui à escalação do Flamengo, né, para enfrentar o Vasco, lembrando que o jogo é 6h30, tentei falar de 7h30, mas é 6h30 da noite, Vasco e Flamengo, mando de campo do Flamengo, ou mando de campo do Vasco da Gama, tá bom? Temos aqui a escalação, goleiro Rossi, aí Wesley, Varela na lateral, Léo Ortiz e Danilo, mas que... A informação que eu tenho que vai ser Léo Ortiz e Léo Pereira, mas aqui tá, quem trouxe essa escalação foi o Coluna do Fla e o Globoesporte.com. Também do Gabriel Alfa, também do Paparazzo Bruno, também trouxe essa mesma escalação, mas a informação que eu tenho aqui é o Léo Pereira, tá certo? Mas vamos aqui de acordo com o que colocaram aqui. Léo Ortiz e Danilo, Ailton Lucas, e... Repassando aqui pra vocês, não ficaram confusos. O goleiro Rossi, o Wesley e Ailton Lucas na lateral. Aí temos aí Léo Ortiz e Danilo na zaga. Eric Pogar e Dela Cruz, né, como volante. Um pouquinho mais no meio, Gerson, Arrascaeta. E no ataque, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Esse é o time que vai enfrentar o Vasco da Gama. Um jogo muito difícil, né, como eu falei aqui. Apesar do bom momento do Flamengo, né? Tá vendo voando tecnicamente e também fisicamente, mas não significa que vai ganhar do Vasco da Gama. A gente sabe que clássico é clássico, como diz por aí, jogo é jogo, treino é treino, treino é treino, jogo é jogo. Jogo é jogo, clássico é clássico. Não sabe quão difícil é, uma bola parada, um erro, uma expulsão pode comprometer tudo. Por isso que o Flamengo tem que entrar focado, ligado o tempo todo, tá bom? 90 minutos focado, né? Pra não dar chance pro azar. Fazer um bom jogo amanhã, conseguir uma boa vitória para se manter na liderança. Quanto mais gordura o Flamengo acumular agora, melhor vai ser na frente. É mais com o Super Mundial que tá próximo, né? Já agora no comecinho de junho, um mês e um pouquinho para começar o Super Mundial. E o Flamengo tem que acumular o maior número de pontos possível, a maior gordura possível para não passar perrengue, não passar vexame no futuro, tá bom? Lembrando que o Paê, né, e o Alexandre estão fora. O Alexandre pro Nindema na coxa esquerda. E o Paê também está fora por uma lesão. Jogou até no sacrifício no segundo tempo diante do Sport, mas está fora aí da partida diante do Flamengo. Tem outra informação aqui que está gerando polêmica em relação ao ingresso. Eu já até passei para vocês na live que eu fiz hoje pela manhã, né? Muita confusão. E os ingressos entre Flamengo e Corinthians já iniciaram a venda. E o presidente manteve o mesmo preço. O pau tá comendo, até emitiu uma nota hoje pela raça, o próprio Paparazzo Rubro-Negro trouxe hoje, né, pela manhã. A raça rubro-negra emitiu uma nota esculachando, né, detonando a atitude do presidente. Mas ele que segue, espero que ele caia na real, porque só quem se prejudica é o Flamengo, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, para deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais. Créditos direitos autorais, Esporte, Seleção, né, Seleção Sport TV, Sport TV, TV Globo, link na descrição, link como crédito, tá bom? Valeu!